Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo uma leitura para a área amorosa, tá bom? Então essa leitura é para alguém que tem, é para você, na verdade, que tem alguém aí na sua mente, no seu coração, tá? Então, se você está vivendo aí um relacionamento complexo, né? Difícil, que você não entende, essa leitura é para você, tá bom? Relacionamentos kármicos, conexões de alma, alma gêmea, chama gêmeas, como vocês quiserem chamar. E aqui a gente vai estar falando da dinâmica da relação, tá bom? A gente vai estar falando aqui do espelhamento, do que está acontecendo nesse momento entre vocês, para conseguir entender e trazer mais clareza. Certinho? Então, para isso, nós trazemos duas opções, né? Para o grupo 1, nós temos o deck 1 com cristal amarelo, ok? E para o grupo 2, deck 2 com cristal transparente. Nessa leitura, nós vamos estar fazendo aqui uma análise profunda das curas que estão acontecendo entre vocês no momento, masculino e feminino, do yin e yang, ânimos e ânima, né? É um arquétipo, né? Uma mandala arquétipo aqui da dinâmica da relação de vocês, tá certo? Não sei ainda qual o nome que eu vou colocar no título, depois eu vejo, porque para mim tá sendo assim agora. Meus mentores falam, canaliza a leitura, e eu, qual é o nome? Não tem nome. Depois você vê. Ai, Deus, é isso, é o que temos para hoje, né? Então, eles querem que eu canalize aqui uma leitura para relacionamento amoroso, onde nós vamos analisar as energias que estão acontecendo entre vocês nesse momento, né? A dinâmica da relação, trazendo as energias do inconsciente, né? Para que vocês entendam aí o porquê dessa novela mexicana. E é isso, vamos lá? Porque eu obedeço e eu não fico questionando, mas não tem nome, mas não tem porquê. Não, eu só faço, tá? Vamos lá então. Vamos trazer aqui o primeiro grupo. Vamos trazer aqui os arcanos maiores. Vamos começar com o grupo 1. Cristal amarelo. Tá certo? Então você mentaliza o seu ser de luz. Alguém que você tem na sua mente, no seu coração. Um relacionamento difícil, complicado, né? Idas e vindas, muita instabilidade, né? Muitas emoções. São tantas emoções, né? Vamos lá então? Consulente do cristal amarelo. Vamos saber aqui então como está a energia nesse momento do seu ser de luz. As energias inconscientes, né? Dos padrões inconscientes, luz e sombra que estão no inconsciente se manifestando nesse momento. Mais sombras do que luz, né? E vamos ver agora como está aqui esse espelhamento, como está acontecendo esse espelhamento aqui em relação a vocês. Vamos ver aqui então. Qual a energia que o ser de luz está vibrando nesse momento? O seu ser de luz, a carta dos amantes. Vamos ver aqui as energias inconscientes. Vou tirar mais uma. Veio mais duas. Essa aqui eu já vou considerar em relação a vocês, tá? Da relação. E a energia da relação. Ok. A roda da fortuna. Certinho. Agora nós vamos tirar a sua energia. Vamos ver como está a sua energia. Consulente aqui do cristal amarelo. Vamos ver a sua energia nesse momento. Vamos ver como é que está a sua energia. A torre. As suas energias inconscientes. A torre. O julgamento. O sol. E aí, vamos ver aqui você em relação a ele, né? E você nas sombras, o mago. Perfeito, perfeito.
Energia do fundo do deck, roda da fortuna. E aqui nós temos a estrela. Então, vamos ver o que está se manifestando aqui. Bom, nós temos aqui os princípios, né? Princípio masculino. Então, aqui, inconscientemente, nesse momento, o seu ser de luz, ele está numa vibração. Isso é o que você percebe, é o que você sente em relação a ele, tá? Então, o que você sente aqui? Essa projeção, são projeções. Então, quando você olha para o comportamento e para a dinâmica desta relação, você, consulente aqui do Cristal Amarelo, você vê uma pessoa, o seu ser de luz como alguém que, de certa forma, é uma pessoa que tem paixão por você, você sente isso, sabe que essa pessoa tem desejo, tem paixão por você, tem sentimentos. Você consegue sentir isso. Porém, essa pessoa está sempre aqui demonstrando para você ao mesmo tempo que demonstra paixão e intensidade, muito provavelmente nos encontros íntimos, porque é isso, né, que simboliza paixão, desejo, sentimento, né? A carta dos amantes fala da intimidade do casal, né? Então existe essa intensidade aqui nos momentos íntimos, ok? Mas ao mesmo tempo você olha para esse ser de luz e você vê uma pessoa que não é tão emotiva, né? Não é uma pessoa ligada aos sentimentos, às emoções, é uma pessoa mais racional, mais lógica. Provavelmente você vê essa projeção nele de que uma pessoa que é mais egoísta, que pensa em si mesmo, que impõe a vontade na relação. Essa é a sombra do imperador, que é a energia que ele está vibrando e projetando para você, tá certo? Então é uma pessoa que, de certa forma, demonstra para você você gostaria que de repente essa pessoa demonstrasse mais sentimento, né? Fosse mais afetiva, mais amorosa, mais romântica, enfim. Existe aqui uma idealização também sua, romântica, em relação a essa pessoa. Então talvez você espera dessa pessoa mais do que a pessoa tem para oferecer. Mas o que ele projeta para você é o que é mais importante. Ele essa projeção do inconsciente, essa projeção inconsciente que você está vendo nele é a projeção do inconsciente. É um comportamento de alguém mais racional, mais lógico, alguém que é frio, é racional e pouco ligado às emoções. E também uma pessoa que muito provavelmente está levando a relação de vocês, não levando muito a sério a relação de vocês, porque imperador com louco é isso, né? O imperador em sombra é alguém que não se compromete, ele está na sombra, ok? Então, a luz, quando o imperador está no lado luz, sim, ele se compromete, mas no lado sombra, não, tá? Então, o que acontece? Acontece que o que essa pessoa demonstra o tempo todo para você é que ele não quer um compromisso, que ele não quer nada sério com você, que não está conectado com você emocionalmente, mas isso é uma falsa percepção. Porque sim, essa pessoa tem conexão. Só que ele tem sérios problemas em relação a lidar com sentimentos e com emoções. Então é muito provável que vocês tenham aqueles encontros calientes, né? Muito profundos, muito intensos, mas logo depois você pode até observar um outro tipo de atitude dessa pessoa. De repente, essa pessoa ficando, colocando outras energias entre vocês, ou se tornando mais frio, mais distante, mais racional. E existe aqui uma questão que essa pessoa ela é resistente a reconhecer que precisa mudar. Então, você tem essa percepção que é uma pessoa resistente, que não quer, né? Que quer que as coisas sejam do seu jeito, no seu tempo, na sua hora, né? Existe esse lado sombra do imperador, de alguém que não quer reconhecer os próprios erros, de alguém que quer impor a forma de se relacionar para o outro e quer que o outro simplesmente aceite. Só que o que acontece do outro lado? Vocês vêm com a carta do Sol. Por quê? Porque vocês aqui já estão num certo nível de consciência talvez depois de viverem muitas relações, né, terem muitos relacionamentos, vocês agora já têm uma certa consciência do que vocês realmente querem dentro de uma relação. E vocês já perceberam que aqui não há ainda um equilíbrio entre o dar e o receber. Né? É muito provável que vocês fizeram aquele papel, né, da rainha de copas, que é aquela pessoa que se doa, aquela pessoa que nutre a relação, aí é a pessoa que se dedica, é a pessoa que está sempre disposta a ceder para o outro, enquanto não vê os resultados, as mesmas ações do outro de volta. Pelo contrário.
Então, vocês estão no embate aqui. E para você veio uma torre. A torre é aquele insight, é aquela compreensão de que você caiu a ficha, literalmente para você. E você despertou aqui. Porque provavelmente até pouco tempo atrás, você estava insistindo nesta conexão, mesmo insistindo, percebendo o comportamento do seu ser de luz, percebendo a instabilidade emocional, percebendo aqui a inconstância, percebendo a imaturidade emocional dessa pessoa, percebendo esse imperialismo, né, essa coisa de impor para o outro. Você quer se relacionar com o imperador, é muito assim, tá, gente? Você quer se relacionar comigo? Eu quero me relacionar com você. Ele quer. Aqui, ele quer estar com você, mas quer estar do jeito dele. E aí, como é que fica? Né? Então, quer dizer que assim, as relações são assim, unilaterais. Ok? Não existe um consenso para estarmos juntos. Existe sentimento, existe paixão. Mas ninguém está disposto aqui a ceder em nada, né? Então fica difícil. Como é que a gente vai viver o amor desse jeito, né? Ninguém cede nada, só quer impor. Impor a sua forma de ser, a sua forma de estar para o outro. E você tem que me aceitar e me amar? Olha que legal. Aqui na matéria não funciona assim, né? A conexão espiritual, ela tem essa unidade, né? Mas na matéria não, existem as dualidades. E as dualidades aqui faz com que a gente não consiga aceitar certas coisas, certos comportamentos do outro, porque afinal de contas, nós estamos aqui para entrar em equilíbrio e não para se submeter totalmente ao outro. Essa é a grande confusão que existe nas relações, né? É o princípio feminino e o princípio masculino que estão tentando se relacionar, porém existe essa questão de integração primeiro. Primeiro eu preciso integrar as minhas energias. Integrar a minha energia masculina e minha energia feminina. Isso tanto o homem quanto a mulher. Só que nós estamos no planeta que está ferido. O nosso planeta é um planeta ferido. A energia masculina e a energia feminina está ferida, está magoada, né? Por conta de um patriarcado aí cultural que nós carregamos. Não, então, por isso que nós ouvimos aí muitas essas discussões de comportamento feminino e comportamento masculino, e isso e aquilo, e razão e emoção, entendeu? Então, por isso que existe toda essa percepção que nós temos aqui de dualidade, e toda essa confusão e essa briga de que ninguém se entende. Porque, na verdade, um está rejeitando o outro. Né? Um está rejeitando o outro. E quando estão se rejeitando, eles não estão se aceitando. Então, como há uma rejeição, há uma rejeição. Então, logo há uma... É como se eu... Como é que é a palavra? A rejeição, ela leva a vocês se repelirem. Achei a palavra. Então, entendem? Então, por quê? Porque... de um lado, nós temos uma situação de que uma pessoa quer impor para a outra a forma de ser. E o outro está do outro lado e não quer aceitar. Então, a disputa, aí fica numa disputa, numa briga, num conflito, entendem? E ninguém cede na história. E aí entra naquela energia de uma briga que ninguém ganha e ninguém perde, porque essa é a verdade. Não vai ser o masculino que vai ganhar, não vai ser o feminino que vai ganhar. Ambos vão perder nessa disputa, nessa batalha. Não existe aqui vitória para ninguém. Só existe perda, porque o certo seria o masculino estar disposto a aprender com o feminino e o feminino disposta a aprender com o masculino para integrar as suas forças interiores, o ânimos e a ânima que nós chamamos. A ânima que está no homem, que é a psique. A psique, ela é dividida, né? A alma não tem gênero. A nossa alma, o nosso espírito, ele não tem gênero, não é masculino nem feminino. Mas a nossa psique, que foi formada para viver aqui na matéria, ela é dual. Ela tem os princípios nela, masculino e feminino. E todos nós, o homem tem o princípio, o homem sendo gênero masculino, mesmo assim ele tem a ânima, que é a psique, né? A psique do feminino, que tem que ser integrada. Entendem? E a mulher tem o ânimos, que é
a psique masculina, que tem que ser integrada também. Então, dentro das relações, essa é a grande briga aqui dessa integração das forças em nós. Então, quando nós, mulheres, atraímos, somos do gênero feminino e atraímos homens com princípios, né, de autoritarismo, pessoas que muito dominadoras, que querem impor a sua vontade para o outro, então a gente vai precisar fortalecer o nosso ânimo, o nosso ânimos, para poder a gente não atrair mais esse tipo de situação. Você vai ter que incorporar, aí você traz a energia, o lado luz do imperador, para incorporar arquetipamente na sua energia, para você não atrair mais o imperador no lado sombra. Então, por exemplo, quando nós agimos com carência, codependência emocional das relações, quando nós estamos buscando no masculino, né, buscando proteção, buscando ser amada, buscando ser aceita, buscando ser validada, buscando essas coisas que são projeções, é porque você precisa integrar essas forças dentro de você e não buscar no outro. Você tem que fortalecer. Se você quer atrair uma pessoa no lado luz do imperador, no lado luz da carta dos amantes, que é amor, paixão, estrutura, estabilidade, compromisso, você vai ter que fortalecer o seu ânimos interno, a sua psique, o princípio masculino que há em você, da sua psique. Você vai precisar integrar as forças, equilibrar razão e emoção, não ser tão emocional, não ser a pessoa que faz tudo pelo outro, né? Equilibrar a razão. Então, você aprender a pensar com o coração e a sentir com a mente, com a razão. É o equilíbrio das polaridades, razão e emoção. A gente, no relacionamento, a gente deve ser só emocional? Não. A gente deve usar a razão também. Tem que ser um equilíbrio. É o equilíbrio das forças, consciente e inconsciente, masculino e feminino, razão e emoção. Então, se está havendo aqui esse conflito na relação de vocês, porque a torre fala que houve aqui um conflito, uma quebra, né, muito forte aqui, uma ruptura, alguma coisa rompeu aqui, é sempre uma ruptura para que você despertar o julgamento, tá vendo? A torre fala de um acontecimento e o julgamento fala do lado sombra, aqui que é necessário despertar, trazer consciência para a situação. Trazer consciência, trazer entendimento. Então, se você tem alguém que está diante de você, olha só, eles estão se olhando. O relacionamento é um espelho. É um espelho. Então, o que essa pessoa está espelhando para mim hoje? O que essa pessoa está espelhando para mim hoje? Que está causando dor e desconforto. Está desconfortável, está me irritando. É conflito, é irritação, é raiva, a frustração. O que está espelhando? É aí onde está a raiz do que você precisa curar no seu princípio masculino. O seu ânimos é aí que precisa ser curado. É exatamente aí. Assim também como para você, quando você espelha para o seu ser de luz, o espelhamento da ânima dele, que de repente ele fica frustrado, fica decepcionado, é para isso também que eu tenho que olhar por que essa pessoa me demonstrou essas atitudes que me causaram desconforto. É o espelhamento da relação, é a dinâmica relacional que vai integrar, fazer com que a gente, ao longo do processo, né, desenvolvendo e absorvendo as lições e os aprendizados, que a gente faça a integração do nosso self, que é a nossa consciência maior. É a integração da nossa consciência maior que está acontecendo dentro das relações. Parece muito confuso, mas o que nós precisamos atentar profundamente para quem está vivendo essa relação em conflito nesse momento é se atentar para os conflitos. Os motivos do conflito. Para esses motivos que eu tenho que olhar, porque é nos motivos do conflito que eu vou encontrar a raiz daquilo que eu preciso curar em mim. Entendem? Isso é profundo.
vocês estão sendo encaminhadas para ter mais consciência, para uma expansão de consciência, para integrar a energia da consciência maior e integrar a energia do mago, que é a capacidade de manifestação, de você integrar o espiritual no material. Entendem? Essa pessoa precisa aprender a fazer escolhas e tomar decisões. É uma pessoa que precisa ainda se conectar com as emoções e aprender a lidar com as emoções. Aprender a se comprometer com esse processo. Essa pessoa, ela demonstra essa falta de compromisso com vocês porque ela não é comprometida com ela mesma. Certo? Não é. E aí ela tá aqui nessa instabilidade em relação a vocês. Por um comportamento aqui que é complicado, né? Vamos ver aqui então. Deixa eu colocar aqui em cima para tirar mais cartinhas aqui para eu entender. E vocês, o que vocês estão espelhando mais fortemente nesse momento para essa pessoa? A capacidade que vocês têm de transformação. A capacidade de vocês de transformação é um choque para essa pessoa. Porque essa pessoa provavelmente é uma pessoa muito condicionada, muito cristalizada, né? Muito condicionada num determinado comportamento, numa determinada visão e percepção. Então, vocês toda hora estão demonstrando para essa pessoa que vocês estão mudando, vocês estão se transformando. E que vocês, estão se iluminando a partir disso. Tá? Então, se eu dissesse para vocês aqui, quem mais está aqui, digamos, dentro do processo de aprendizado, eu acredito que vocês aqui que estão me ouvindo, vocês estão integrando muito mais as lições, os aprendizados aqui dessa situação do que a pessoa, tá? Tá muito mais integrada aqui. Vamos ver então. Olha só, Rei de Espadas. Rei de Espadas é a razão, o símbolo da razão, né? Representante aqui da nossa mente racional. Pajem de Espadas. Cavaleiro de Paus. Dois de Espadas. Oito de Paus, Rainha de Ouros, Pajem de Copas e Cavaleiro de Copas. Então, essa pessoa, ela resiste. Ela resiste porque, de certa forma, quando a gente lida com o inconsciente, a gente tem medo. Lidar com o desconhecido. E, de certa forma, é assim que a gente age nas relações. Então, por que há o conflito? Por que há o afastamento? Por que vocês se afastam dessa pessoa? Né? Você se afasta porque você não quer lidar, porque você tem algum medo que faz você se afastar dessa pessoa, algum comportamento que a pessoa tem que faz você se afastar porque dá medo. Você quer se afastar para evitar a dor, para evitar um conflito, para evitar... Aqui, talvez, para alguns, pode ser evitar que seja traída, seja enganada, ou que permitir que a pessoa haja com inconstância em relação a vocês novamente, né? Já que já agiu tantas vezes. Então, aqui precisa fazer uma análise para perceber. E essa análise você só vai conseguir se você usar da razão, tá? Outra coisa, existe aqui um impasse muito grande, por quê? Porque é o louco cavaleiro de paus. É alguém que quer vir se encontrar com o outro, se conectar com o outro, viver um momento com o outro, mas quer vir de maneira rápida e depois sai correndo em fuga. Por quê? Porque tem medo. Qual é o medo aqui? O medo de conectar com os sentimentos e com as emoções. É por isso que as pessoas não se relacionam, por isso que as pessoas vêm com essa ideia de se relacionar de forma leve, né? Se relacionar de forma leve significa eu não quero compromisso.
Por que que eu não quero compromisso? Porque eu não quero me aprofundar nas emoções, porque lidar com um relacionamento ali dia a dia comprometido implica em você ter que lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, com as instabilidades, e você vai ter que lidar com os problemas que a relação vai trazer à tona e ter o trabalho, principalmente, de mudar, de transformar, que é o que ninguém quer. Se eu quero que as coisas sejam como eu quero, então eu não quero me transformar, eu não quero mudar. Tá? Então, para a grande maioria aqui, o que está sendo espelhado para vocês é que a resistência que essa pessoa cria para vocês, os obstáculos que ela coloca na relação entre vocês, acaba por servir como uma iluminação para vocês buscarem cada vez mais a espiritualidade e a expansão da consciência. Entende? E o que vocês espelham para a pessoa acaba levando ela para mergulhar cada vez mais nas suas profundezas, nas suas próprias sombras. É isso que acontece. Por quê? Porque precisa. A pessoa precisa. Ela vai precisar passar por um processo de transformação também. E aí, quando vocês perguntam, e o futuro da relação? O futuro da relação fica nessa pendência. Na pendência do poder e capacidade de transformação que as pessoas que estão envolvidas têm. Capacidade de transformação e compromisso, né? Entende? Então, vamos ver aqui, então, uma energia para o futuro dessa conexão, que no momento é uma relação muito instável, uma relação que não há um compromisso, não há um comprometimento aqui, né? E não há intenção da pessoa em se comprometer, porque quer que a relação seja da forma dela. E eu acredito que, para a maioria de vocês, vocês já estão naquele impasse de que, assim, para mim, não é interessante e eu não quero. É isso que está acontecendo aqui. Vamos ver aqui, então. 8 de paus. Vocês terão sucesso. O sucesso significa que o propósito para qual essa pessoa veio para a sua vida vai ser cumprido. Não quer dizer que vocês vão ficar juntos, porque às vezes tem pessoas que vêm para a nossa vida só para nos trazer os ensinamentos, as lições, o espelhamento daquilo que a gente precisa aprender. Perceba, uma dinâmica de uma relação é assim, a pessoa vem para a minha vida para me ensinar lições. E nós também, obviamente, vamos espelhar algumas lições que essa pessoa também precisa aprender. Mas, aqui, quem ganha? Ninguém ganha e ninguém perde, na verdade. Mas aquele que tiver a percepção para usar as lições e os aprendizados aqui para seguir na sua própria vida, com certeza vai ser a pessoa que vai ter a capacidade de aprender as lições, né? De incorporar o que precisa incorporar e seguir de forma mais iluminada. É isso. Entendeu? Então, por exemplo, nós damos uma oportunidade para alguém para se relacionar. Né? Eu aproveito as lições, eu aproveito tudo, eu aprendo com essas lições, com essas experiências, absorvo. Mas se o outro não tem essa mesma capacidade, então, chakra cardíaco. Trabalhar bastante aqui a questão do chakra cardíaco, que está ligado ao amor incondicional e ao perdão e à compaixão, né? Perdão, compaixão e amor incondicional. Quando a gente trabalha o amor incondicional, a gente desapega totalmente dessa ideia também de querer que o outro seja como a gente imagina que seja. Tá certo? Porque aqui vocês perceberam que eu falei muito do reflexo da personalidade da pessoa. Mas eu trazendo isso para a nossa realidade, de quem está aqui na opção do cristal amarelo, né? Quem escolheu essa opção, então traz essas características para a minha realidade. Por quê? Porque também tem o outro lado de alguém que está insistindo em se relacionar com uma pessoa que já demonstrou para você nas atitudes e no comportamento que não está pronta para uma relação. E você continua aqui esperando dessa pessoa e ficando magoada, chateada, ferida, frustrada, porque você continua esperando receber de alguém algo que a pessoa não tem para te dar. Então, por isso, a necessidade de trabalhar o seu chakra cardíaco, usa bastante Ho'oponopono, tá? Ho'oponopono, exercício da gratidão também para você
passar a agradecer por essa conexão, por essa possibilidade de espelhamento, por essa possibilidade de crescimento e de cura, e perdoar essa pessoa para que ela siga o caminho dela conforme ela acha melhor também, porque todos nós temos direito de escolher o nosso próprio caminho, nosso próprio destino, é livre-arbítrio, né? A pessoa escolhe, e se a pessoa escolhe estar nesse comportamento nesse momento, nós não podemos fazer nada pelo outro. O outro ele só vai mudar e se transformar quando ele quiser. Nós não podemos impor. E muitas vezes eu percebo que nós que estamos se relacionando com essas pessoas, falo nós, né? Tô falando mais do que por nós mulheres, a gente fica nessa expectativa de ficar esperando o outro se transformar. E como o outro não se transforma, a gente fica frustrada, decepcionada, magoada, com raiva, né? Fica xingando Deus e o mundo. Entendeu? Então, isso também é um princípio egoísta. É eu querer que o outro seja como ele quer que eu seja e querer que ele se transforme naquilo que eu quero que ele se transforme. Isso aqui é o quê? Egoísmo do imperador, tá vendo? Então, aquilo que a pessoa está espelhando para mim, eu também tenho em mim. De uma outra forma, mas eu tenho. Essas são as lições, essas são os aprendizados da conexão. É você conseguir se ver no outro. Poxa, essa pessoa está agindo de forma, né, aqui, impondo, sendo egoísta, imaturo. Ok, mas aí do outro lado, eu também estou sendo imatura quando eu espero receber algo de alguém que não tem para me dar. Eu também estou sendo egoísta quando eu quero que essa pessoa seja que ela seja, que ela caiba no meu modelo que eu criei. Eu também estou sendo egoísta quando eu quero que essa pessoa se transforme nesse modelo que eu criei para mim. Entendem? Então tem muita reflexão aqui para ser feita. A vida vai ser sempre uma mão dupla, né? Todas as experiências que nós vamos viver na vida é uma linha de uma via de mão dupla. Um relacionamento, a dinâmica de uma relação, isso aqui vale para todas as relações que vocês têm. Seja relacionamentos de pais, filhos, mães, seja relacionamento de amigos, sejam relacionamentos no ambiente de trabalho, chefes, enfim. Essa dinâmica ela vai valer para todos. Então, o que o outro está fazendo que está me irritando? Então, eu vou ter que ficar olhando para o outro e julgando o outro? Não, eu vou ter que olhar para dentro de mim e perceber o que me conecta com o outro. E por que isso me irrita tanto? Isso é aprendizado, são lições de crescimento que a gente tem que incorporar nas relações. Não achar que a forma que eu vejo, a percepção que eu tenho é a verdade absoluta e colocar só o outro como sendo o culpado na dinâmica. Porque por mais que eu veja aqui que seja uma pessoa abençoada, né? Porque imperador com rei de espadas é só Jesus na causa, né? Pajem de espadas é alguém maturo, que fica só observando a distância, alguém que não quer se envolver emocionalmente, não quer se conectar com as emoções. Alguém que é extremamente racional e lógico, e essa frieza dessa pessoa magoa vocês, ok? Mas a demonstração de inconstância, de imaturidade aqui, né? Também tudo isso irrita vocês. Eu sei que aqui a pessoa não é um anjo, né? Não é um anjinho. Não tem nenhum de nós somos, né? Mas é o que eu estou atraindo para a minha vida. Então, é o que eu tenho que avaliar por que eu estou atraindo. E o que eu preciso melhorar em mim para não ter mais que lidar com esse tipo de situação. Tá certo, meus amores? Aqui é a construção do nosso self. A construção de... Que construção? Quem é o self? Self é que nós somos em essência. A dinâmica da relação vem para a nossa vida para a gente desconstruir todas aquelas nossas crenças limitantes, todos os preconceitos, tudo aquilo que a gente já tem formatado na nossa mente como verdade absoluta, para desconstruir, para tirar as máscaras que a gente acha que, né, a gente não se vê como a gente realmente é. Então, o relacionamento ele vem para isso, para mandar uma torre aqui em todo mundo e falar, olha, nada disso aí que vocês estão vivendo é real, são falsas percepções, né? Pensamentos e emoções e sentimentos que vocês cristalizaram na mente de vocês, de padrões de comportamento e personalidade que vocês construíram, que não está baseado na essência de quem vocês são. Quem nós somos em essência, você só vai conseguir conectar com quem você é em essência quando você fizer a sua jornada de autoconhecimento e aprender
a desapegar de todas essas experiências negativas e se conectar com o seu eu superior, porque é o nosso eu superior, que é aquele observador maior, o observador que está acompanhando todos esses acontecimentos, é lá que está a nossa essência. Nós não somos essas pessoas que estão aqui aparecendo. Isso aqui são padrões inconscientes da nossa psique, que é essa persona formada para viver aqui na matéria. A nossa essência é espiritual, não é nada disso. Mas enquanto a gente não entender esse processo aqui, que é, eu sei que é confuso, a gente vai estar lidando com relacionamentos difíceis. Achando que é o outro que precisa se transformar, que é o outro que precisa mudar. Mas, na verdade, somos nós que precisamos expandir a nossa consciência, evoluir, sair dessas frequências, desses padrões que ainda estão se refletindo como projeção do nosso inconsciente e impedindo de nós acessarmos quem nós somos em essência. Tá certo? Ok? Eu sei que ficou uma leitura profunda e confusa, mas eu tenho a mandala arquetípica, né, a leitura do arquétipo do relacionamento. Vou chamar agora de mandala arquetípica, tá? Porque eu estava chamando a leitura da alma, mas a leitura da alma é uma coisa para você saber da sua energia individual. A energia do relacionamento a gente vai chamar de mandala arquetípica da relação. Então, você pode solicitar a sua mandala, que eu vou fazer para vocês uma leitura que vai mapear suas energias, suas energias, a energia do ser de luz, para que a gente saiba o que está acontecendo aqui no inconsciente, quais são os espelhamentos que estão acontecendo entre vocês, né, mais detalhadamente e de uma forma mais explicativa, de uma forma que você compreenda melhor, né, para você entender melhor, porque só através da compreensão e do entendimento é que você vai sair desse enrosco kármico que você está com essa pessoa, tá bom? O link do meu WhatsApp está na descrição do vídeo. É só você me pedir mais informações da mandala arquetípica, tá? E é isso, então agora nós vamos para o grupo 2. Gratidão. Vamos lá, grupo 2. Vamos lá para o nosso desafio, porque é uma leitura que é um modelo novo que eu estou trazendo para vocês. Está sendo desafiador para mim também. A espiritualidade fala, vai lá, canaliza. E eu, tá bom. Qual o nome da leitura? Não tem nome. E o que a gente vai falar? Não sei. Vê lá depois quando sair as cartas você fala. Eu adoro leituras canalizadas, mas é um desafio quando a gente começa, né? Porque a gente vai... Primeiro eu vou percebendo aqui o que eles estão me guiando a fazer, o que eles estão me guiando a falar, tá? Enfim, resumo. Já descobri que essa é uma mandala arquetípica do relacionamento. O que é isso? É uma mistura que nós vamos trazer a energia através do tarô, trazendo as energias do inconsciente, a gente consegue saber do seu inconsciente, do inconsciente do ser luz, para a gente saber o que está sendo, quais são as projeções que estão sendo feitas em vocês nesse momento, tá? Sendo que aqui eu tô falando muito mais do ser de luz do que de vocês. Mas na mandala arquetípica, que você pode fazer comigo na leitura particular, uma leitura particular, você vai saber bastante também de você, vai saber tudo sobre os seus padrões inconscientes, tudo aquilo que está sendo projetado e o que a pessoa também está projetando para você e vice-versa, tá? É muito profunda essa leitura. Eu já comecei a fazer ela esses dias para algumas pessoas já fizeram, gostaram. E eu acho que ela vai mudar o formato também nos próximos dias para ficar mais profunda, tá? Então vamos lá. Vamos ver como estão as energias, os padrões inconscientes do seu ser de luz nesse momento. Mentaliza aí, cristal transparente, o seu ser de luz. Vamos ver aqui. O imperador. Ai, meu Deus, gente. No primeiro veio o imperador também. Já não aguento mais. Vamos ver aqui. Ai, Deus do céu. E a sacerdotisa. A primeira informação que a espiritualidade quer que eu fale aqui para vocês é que essa pessoa, ela nega muito. Essa pessoa é uma pessoa que está em negação dos próprios dons. É uma pessoa que tem dificuldade em conectar com as emoções, com os sentimentos. E é uma pessoa que provavelmente é uma pessoa extremamente intuitiva, uma pessoa que tem uma espiritualidade já desenvolvida de outras vidas e ela está em negação nesse momento dessa espiritualidade. E o fato dessa pessoa estar em negação da sua espiritualidade está trazendo esse aspecto de rigidez, de alguém que está impondo as suas vontades, impondo a sua forma de estar no mundo, usando muito da razão, do racional, do imperialismo, do imperador, né? Se impondo, porque está negando a essência intuitiva e espiritual que essa pessoa tem, tá? Vamos ver aqui, então,
as energias em relação a você. Vamos ver aqui. A imperatriz e o imperador. Pronto. A energia que é da relação. A energia da relação é a imperatriz. E aqui o mundo. Ok. E a carta da torre no fundo do deck, porque tem que vir uma torre para poder acabar com essas novelas mexicanas. Pra gente. Mas assim, gente, tô falando brincando de novela mexicana. Na verdade, isso é um assunto muito sério. Relacionamento é um assunto muito sério. E a gente deve dar a devida importância para as dinâmicas relacionais. E dar importância independente dessa ideia de gêneros, masculino e feminino. Eu sei que a gente faz isso. Nós mulheres fazemos, os homens também fazem. Eu não estou dizendo aqui que eu não faço, eu não estou dizendo que a gente não erra, porque a gente erra, mas assim, esse é o nosso erro em fazer essa separatividade. Porque os homens são assim, e as mulheres são assim, e assado. Tudo bem, existe um comportamento padrão? Existe. E como existe? Porque eu falo para vocês de condicionamento todos os dias. Então, sim, nós somos seres condicionados. Nós somos seres que vivemos por hábito. Todo dia a gente não acorda, né? Toma banho, escova o dente, vai para o trabalho, se alimenta, né? Toma café da manhã, almoça. Isso são rotinas, são hábitos, né? Geralmente a gente segue aquele mesmo caminho, faz as coisas da mesma forma. Então, nós somos seres de hábitos. Logo, nós temos essa tendência a agir de uma determinada forma e por espelhamento, né? Porque existe aí o espelhamento social, que um vai se espelhando no outro e um vai copiando o comportamento do outro. Então, sim, existe esse condicionamento. Esse condicionamento, sim, existe. Então, nós percebemos que quando a gente olha para o masculino, a gente percebe que existe ali características e comportamentos que são similares a todos, né? A gente chama isso de neurônio espelho, né? Eu aprendo com o outro, né? Então, eu aprendo com o comportamento do outro, certo? É isso que é neurônio espelho. Então, vamos lá. Existe sim, ok? Só que, para além disso, se a gente for olhar só para a experiência na matéria, a gente vai ter esse pensamento radical, porque os homens são assim e as mulheres são assim. Pronto, é um pensamento radical. A gente generaliza e já julga aquilo como verdade absoluta. Essa é a nossa experiência na matéria. Porém, por isso que nós temos que buscar a espiritualidade, porque quando nós buscamos a espiritualidade, nós começamos a compreender que as coisas é muito mais profundas do que esses julgamentos superficiais que nós fazemos. Entende? Então, sim, nós devemos dar atenção ao relacionamento, principalmente dar atenção nos motivos do conflito que eu tenho com essa pessoa, o porquê desses conflitos, por que isso acontece, e sabendo e tendo consciência, porque quem vier ao meu canal vai ter essa consciência, se quiser. Se não quiser, não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Você pode compreender, concordar comigo ou não. Essa informação pode cair como uma luva para você ou como pode te causar algum desconforto e raiva. Mas se causar desconforto e raiva, aí é que vai servir para você mesmo essa mensagem. Porque quando a gente fica com raivinha é porque a gente, né, foi bem na ferida, foi bem na nossa dor. Então eu aprendi. Sabe como que eu curei isso em mim? Eu curei porque eu olhava para certos canais e eu falava, não gosto dessa pessoa. Eu não concordo com o que essa pessoa fala. Entendeu? Então, eu era de julgar pela aparência, assim. Tipo, quando eu ouvia a pessoa falando, eu falava, não concordo não. Não gosto dessa pessoa. Ok, beleza. Porém, o que eu tive que vencer? Eu tive que ouvir as pessoas que eu não gosto. É um exercício. Ouvir as pessoas que você não gosta. Ouvir as coisas que você não gosta também é um exercício. Por quê? Porque você pode ouvir e simplesmente, não, tudo bem. Ok, não... Tá, eu concordo em parte, mas não concordo... ou não é nem questão de concordar ou discordar, mas é a questão de que aquilo, talvez você não consiga ter percepção naquele momento, mas num outro momento você vai ter. E aí você vai lembrar, você vai falar, puxa vida, algum quebra-cabeça vai encaixar na sua mente lá na frente e você vai dizer, é mesmo, aquilo que aquela pessoa falou, que eu não gostei, faz sentido. Tá certo? Isso é crescimento, isso é expansão da nossa consciência que a gente tem que desenvolver, que a gente precisa ter, tá?
Então, olhar para a relação e perceber o que o outro está fazendo, o que está me irritando, o que está me estressando, o que está me angustiando, o que está me causando desconforto, é um exercício de você observar o que está nas suas sombras. Porque o outro vem para a nossa vida para espelhar aquilo que nós não estamos vendo. É isso que eu queria falar para vocês. E eu sei que a maioria das pessoas não aceita. A pessoa que vem para a nossa vida, ela espelha para nós aquilo que está no nosso inconsciente. Ou seja, se está inconsciente, é porque eu não tenho consciência. Logo, eu não vejo isso. Está no oculto, no escondido, nas sombras, no escuro. E esse outro que está diante de mim, ele faz essa projeção das minhas sombras, que eu preciso olhar, que eu preciso integrar as minhas sombras. Quando eu falo de integrar as sombras, é isso. Tá certo? Porque aqui nós temos o espelhamento máximo da energia feminina aqui. Na energia do seu ser de luz, essa pessoa está em negação total da sua ânima, do feminino que ela carrega. É muito provável que essa pessoa tenha questões profundas com a mãe, precisa ser curadas. Ela tem uma questão com o feminino aqui profunda, uma mágoa, uma ferida profunda em relação ao feminino. E é por isso que essa pessoa se nega a conectar com os sentimentos, com as emoções, se nega a conectar com a espiritualidade. Né? É uma pessoa que tende a achar que a razão é que manda na história, que essa coisa de espiritualidade, né, é balela. Então, uma pessoa que tem dificuldade de se conectar com o seu feminino é uma pessoa que também nega a sua própria espiritualidade, porque é a ânima que está lá que vai fazer o divino masculino se conectar com o mundo espiritual. Porque se ele não se conectar com a ânima dele, ele não vai se conectar com o mundo espiritual, ele vai viver só na matéria. E na matéria é essa coisa aqui, é essa pessoa, né? Racional, lógica, ranzinza, não, pouco emocional, querendo ter o controle, o domínio de tudo que acontece através da mente. Essa pessoa é essa pessoa que quer controlar tudo através da mente. Não quer se conectar com as emoções. Por quê? Porque tem medo, porque tem alguma ferida e porque está renegando aqui a sua própria essência feminina, renegando as emoções, os sentimentos, né? Subsequentemente, e renegando a própria espiritualidade. E tudo isso provém de uma ferida aqui materna, tá? Olha só, imperador, gente. Olha só, imperador. Vou deixar. Aqui é a energia de vocês, tá? É a energia de vocês, as sombras. Do outro lado aqui, porque que eu já ia falar pra vocês, imperador e imperatriz significa o quê? Esse ser de luz tem uma ânima ferida e você tem um ânimos ferido, tá? São feridas opostas aqui, tá? Os opostos que não se complementam ainda, né? Vamos ver a sua energia, padrões inconscientes aqui pra você. Ok? O dependurado. Isso aqui é o lado sombra do masculino, tá? Você está na energia da estrela, aprendendo a conectar com o mundo espiritual em relação ao ser de luz. Já entendi, ok. Uhum. E o mago, sim, entendi, tá? Então, o que essa pessoa nega nela própria, nesse momento, é a energia feminina. Tá em negação porque tá ferida, tá magoada. Mas ninguém tem culpa disso, né? A pessoa precisa fazer terapia ou desenvolver a espiritualidade, né? Alguma coisa. Já que é tão racional, procura um psicólogo, faz uma terapia, né? Mas o certo mesmo é essa pessoa procurar trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento espiritual também, né? Para que essa pessoa possa se conectar mais profundamente com as suas emoções e com a sua intuição, porque precisamos estar em equilíbrio. A gente só consegue estar em equilíbrio quando a gente une todas essas forças. Por isso aqui a questão das polaridades que que são opostas, que elas são opostas e são complementares ao mesmo tempo. Só que não é o outro que vai te completar, nem você que vai completar o outro. É as polaridades que está em você, que precisam se completar, e as polaridades que está lá no ser de luz, que precisam se completar. Entendem isso? Entendem? Porque nós temos essa visão romântica de buscar no outro alguém que me complete. E no fim, a busca aqui é por você
integrar as suas polaridades, integrar o masculino e o feminino interno em você, para que você se conecte com a sua essência, com o seu self, que é a sua consciência superior, o seu eu superior. Lembra que nós somos um ser espiritual. Quem é a nossa essência? A nossa essência, o nosso eu superior, ele está 100% conectado ao mundo espiritual. Só que para manifestação aqui na matéria, a gente se manifesta em dualidades. A nossa psique é dual. A nossa mente já é uma manifestação da matéria. Por ser uma manifestação da matéria, ela é dual. Então, ela já tem o princípio masculino e o princípio feminino. E quando ela está, quando ela não está integrada, ela busca no outro. Ela busca no outro essa completude. Tá? Isso é a psicanalítica junguiana, gente. Muito importante estudar isso, tá? Então, vocês entendem que aí eu fico buscando no outro. Mas, na verdade, eu preciso integrar essa energia. Vocês estão aqui no lado sombra do imperador, que significa o quê? O dependurado com o imperador. Vocês, a energia inconsciente de vocês. São mulheres, tá? Para quem escolheu aqui o grupo 2, a maioria aqui está querendo, está nesse masculino, com ânimos no lado sombra, sendo, de repente, uma pessoa que está buscando proteção, buscando segurança, estabilidade, buscando amor e carinho e atenção, com aquela energia de carência, de necessidade do outro. Então, se a gente está nesse sentimento de estar buscando em alguém alguma coisa, é porque está faltando em nós. Nós não devemos ser esses seres. Ai, mas eu aprendi minha vida toda que a gente tinha que encontrar alguém para ser feliz. Foi isso que eu aprendi. Tá errado? A gente busca a nossa completude, ela tem que ser integrada primeiro em nós, individualmente, para que depois nós possamos compartilhar com o outro. Nós aprendemos a forma que não funciona. E é por isso que está aí todo dia. Hoje a maioria das pessoas não conseguem viver relacionamentos. Conseguem viver relacionamentos, mas não relacionamentos bons, relacionamentos felizes, né? Que onde há realmente companheirismo, onde há respeito, onde há reciprocidade, onde há troca, onde há um amor mais elevado, as pessoas não conseguem viver esse amor mais elevado, mais espiritual. O que a gente vê é pessoas dividindo aí tetos, né? Cada um querendo as coisas à sua forma, e ninguém se entendendo, ou um que tem que se submeter ao outro para poder as coisas dar certo, né? Então, é isso que a gente vê muito. Então, esse desequilíbrio. Então, se você é divino feminino e está aqui nessa leitura, você precisa integrar uma energia de uma pessoa que precisa aprender a se impor nas relações também. Não é só aceitar. Você também precisa dizer não, colocar limites, se impor. Você também precisa ser a pessoa que escolhe uma relação e não sempre ser escolhida, porque quando a gente se coloca a ser escolhida pelos outros, você fica ali à mercê de quem escolhe você. E quem está te escolhendo? Você tem que usar da sua razão no lado luz, para você perceber como que eu estou me comportando nas relações, como que eu estou me colocando aqui à disposição para encontrar um relacionamento. Então, eu estou carente, eu estou aqui me colocando na vitrine porque estou em promoção e aí qualquer um que aparece serve. É assim que eu estou me comportando? Porque eu estou carente, então qualquer coisa que aparece, meu Deus. Né? Como que eu estou me comportando? Ou eu começo a me relacionar com a pessoa, aí eu sou aquela pessoa pegajosa, né? Que me apego fácil, que fico ali codependente emocionalmente, que sou carente demais. Como que tá esse seu lado feminino nas relações? Alguém que está buscando realização no outro, alguém que está buscando felicidade no outro, você que está buscando segurança no outro, estabilidade no outro, está esquecendo de construir a sua própria? Porque a integração para você vai ser isso. É você integrar o seu poder pessoal, a sua autoconfiança, seu merecimento, né, seu empoderamento, para você entender quem você é individualmente, para você não ficar aqui se colocando na mão dos outros para os outros fazerem o que bem entender de você. A grande lição, o grande aprendizado aqui para vocês nessa relação é vocês
entenderem quem vocês são em essência. É vocês entenderem o poder que vocês carregam, o poder pessoal que vocês carregam, o poder espiritual que vocês têm à disposição de vocês. O mago com a estrela, conexão espiritual e manifestação desse poder. A conexão e a manifestação do poder que vocês carregam. Essa pessoa está em negação das emoções, da sensibilidade, da intuição e da conexão espiritual. Vocês estão em negação do potencial que vocês têm, do poder pessoal que vocês têm. Vocês estão abrindo mão, vocês estão entregando poder pessoal para o outro. Vocês estão se colocando à disposição do outro, para o outro dizer como que as coisas devem ser feitas. Vocês estão negando o poder pessoal de vocês. Vocês estão em negação do poder pessoal dentro das relações. Lembra que é uma troca, tá? E aí fica o espelhamento aqui do imperador, tá? Então, essa pessoa, o comportamento que essa pessoa tem reflete nesse seu comportamento de repente, de ser uma pessoa codependente na relação. Porque você tem que integrar a energia do lado luz, lembra? Nós estamos falando de lado luz e lado sombra. O lado luz do imperador é aquele que sabe o que quer. É aquele que vai buscar pelo que quer, que gosta de estrutura e de estabilidade, mas ele não fica esperando isso do outro. Ele constrói a sua estrutura e a sua estabilidade. E ele é racional também. É o lado luz. O lado sombra é querer impor isso para o outro. Impor a minha vontade para o outro. Ele está no lado sombra, né? E aqui nós temos vocês no dependurado com o imperador. Isso significa que vocês estão com ânimos, vocês estão... o ânimo de vocês é um masculino enfraquecido, que você precisa fortalecer. Se comportando como homem, não. Usando das características da razão, da ação. Eu vou fazer ações, vou fazer movimentos na minha vida para que eu tenha mais estrutura, tenha mais estabilidade, mais segurança, seja emocional, seja financeira. Você é uma pessoa mais independente, mais autônoma. Você é uma pessoa menos emoção e você também um pouco mais razão. Você é menos carente na relação, menos dependente na relação. Você é uma pessoa que vou ter mais autonomia, vou ter mais vontade própria, vou ter mais poder pessoal. Entendem? Então, aqui é o espelhamento perfeito do masculino e do feminino que está acontecendo entre vocês. O espelhamento perfeito no sentido de que, né, ele está espelhando para você um ânimo que você tem aí enfraquecido, que precisa se fortalecer, e você está espelhando para ele uma ânima enfraquecida que ele tem ferida, magoada, o seu ânimo também está ferido e magoado, que precisa, e ambos aqui precisam fazer esse fortalecimento desse outro lado de vocês que vocês estão se negando, tá? Eu falei, uma leitura complexa, né? Mas como eu disse para o grupo 1, vocês têm à disposição aí, vocês podem fazer uma leitura particular que eu vou estar fazendo nesse formato para você entender essas forças operando aí no seu inconsciente, no inconsciente do ser de luz, né? O que está sendo espelhado para que você compreenda melhor essa relação, compreensão, entendimento é fundamental para que você sofra menos dentro desse processo que está acontecendo, tá? Outra coisa, muita gente me pergunta, mas o que eu faço para eu me libertar dessa pessoa? Podemos fazer divórcio energético? Sim. Porém, não é o suficiente. O divórcio energético, de repente, ele pode limpar a energia dessa pessoa. Para alguns, funciona. Para outros, não. Por quê? Porque a lição ainda não foi aprendida. E mesmo que às vezes você se livra de uma pessoa, se você não aprendeu a lição com aquela pessoa, o universo... ou seja, não é nem o universo que manda, somos nós mesmos que atraímos uma outra pessoa na mesma energia, tá? Vamos ver aqui então. O que mais nós temos aqui? Palácio da... Olha, palácio... Aqui é o Palácio de Espadas, que é o reino da mente. Vocês estão presos no reino da mente, né? E
precisa integrar as energias aqui. A gente tem que integrar a razão e emoção para equilibrar. Equilíbrio das polaridades. Razão e emoção. 7 de paus, olha, as resistências. As resistências é nós não querermos enxergar a verdade como ela é. A gente fica criando ilusões, criando falsas percepções para não compreender aquilo que a gente realmente precisa. Rei de paus. 9 de paus. E as de ouros. Uau! Então, o que eu percebo aqui? Eu percebo que o processo entre vocês vai ser acelerado nos próximos dias, tá? Então, vai haver um aceleramento aqui nesse processo de cura de vocês. É como se a espiritualidade estivesse aqui dando uma forcinha para que vocês incorporem mais essa energia do Rei de Paus. Vocês precisam incorporar uma energia de uma pessoa que faz ações, que faz movimento na própria vida, que movimenta, que usa da criatividade, que movimenta a sua vida em outros aspectos, em outras áreas, né? Parem de achar que a vida de vocês se resume só à área emocional. A área emocional, o relacionamento é uma das áreas da nossa vida. Existem muitas outras coisas que você pode movimentar e fazer na sua vida, tá? Existem coisas que você pode desenvolver, que você pode criar. O Rei de Paus, ele tem esse poder de criatividade. Ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, conciliar várias coisas, né? E isso aqui fala de criatividade, de fogo, de vocês despertarem a paixão novamente, não por essa pessoa, mas a paixão pela vida, a paixão por fazer algo diferente, ou por uma paixão por uma nova profissão que seja, ou renovar a paixão naquilo que dentro daquilo que vocês já fazem. O que está pedindo aqui para vocês é que vocês saiam dessa energia inerte do dependurado e movimente a vida de vocês. Use essa energia do imperador para movimentar junto com o Rei de Paus, para você colocar a sua vida para andar. Entendem? Por quê? Porque você tem que manifestar coisas aqui. Tem coisas para você colher. Não fica esperando que o outro faça por você. Não fica esperando que o outro venha te oferecer alguma coisa. Você é o líder. Você é o criador da sua própria história. Então, não ficar parado não vai, tá? Não vai resolver a situação. Você vai ter que movimentar, você vai ter que sair dessas energias de codependência, você vai ter que agir e vai ter que movimentar a sua vida e deixar um pouco de lado aqui a relação com o ser de luz, deixar de fazer com que essa seja a única razão de você viver, a relação com essa pessoa. Você vai descobrir, quando você canalizar sua energia para outras coisas, você vai descobrir o seu potencial, a sua capacidade de criação, e você vai perceber que a quanta coisa há na vida para a gente fazer e construir e realizar para além de uma relação amorosa. Porque nesse caminho de criatividade, de resgate do poder pessoal, do empoderamento dessa construção, eu não diria nem construção, mas né, através desse poder de criatividade e manifestação, aprendendo a desenvolver outras áreas da sua vida, ou fazer outras coisas da sua vida, é a partir desse caminho, dessa jornada que você vai resgatar seu poder pessoal e você vai começar a entender quem você é em essência, dentro daquilo também que você pode desenvolver. Porque o Ás de Ouros é uma realização concreta. Mas para eu ter essa realização concreta, eu tenho que mudar eu tenho que sair da estagnação. Eu tenho que mudar minha percepção e eu tenho que, correr com a minha vida. Correr num bom sentido, tá, gente? É no sentido de eu tô aqui muito tempo parada, dando atenção para essa situação, para essa pessoa, pensando dia e noite, 24 horas por dia, alimentando uma coisa que nada mais é do que pensamentos e emoções que eu nem entendo direito, porque pensamentos e sentimentos, eles são muito inconstantes. Hoje a gente jura que a gente ama, eu amo essa pessoa. Aí quando você acorda amanhã, você fala, nossa, essa pessoa é mais estranha pra mim, não sei, não tô mais amando essa pessoa. Tem gente que é assim, dorme, acorda e acabou o amor, entendeu? Então, as nossas emoções e pensamentos são inconstantes. Todos nós somos assim, independente. Agora, onde você vai colocar seu foco
Aí sim vai se tornar maior do que realmente é. Você está colocando seu foco aqui em uma situação que nem ata nem desata, que não. Tudo bem, tá tendo lições, tá tendo aprendizados aqui, mas você tem que incorporar essas lições, esses aprendizados e movimentar a sua vida. Tá certo? Desprender, desapegar, seguir o fluxo da vida. A gente pode viver as experiências, viver as emoções, mas nós não devemos ficar aqui apegados a nada disso. Nós somos um ser espiritual dentro de uma jornada espiritual aqui na Terra, e aqui o nosso intuito é crescer e evoluir, principalmente. O resto que acontecer é lucro. E a gente não deve se apegar. Ah, eu tive um sentimento de raiva aqui, eu vou ficar apegado a esse sentimento de raiva? Não, eu vou desapegar, isso aqui é passageiro. Essas emoções e pensamentos que estão passando aqui na nossa frente, é como se fosse aquelas imagens que a gente vê num filme, no cinema, vai passando, vai passando. Mas se eu me apegar a isso, aí o meu foco fica só nisso, aí aquilo se torna algo grandioso na minha vida. Mas se torna grandioso não porque é grandioso, mas porque o meu foco só está nisso. Então eu mudo o foco, eu vou olhar para outras áreas da minha vida, eu vou olhar para a minha área profissional. Eu preciso fazer um curso, eu preciso desenvolver alguma coisa aqui, o que eu faço para receber uma promoção no meu trabalho, o que eu faço para me desenvolver profissionalmente, o que eu faço para me desenvolver espiritualmente, né? Eu começo a pensar em outras coisas que eu posso fazer. Estudar, desenvolver projetos criativos que de repente vão trazer resultados financeiros para você. Tudo isso são coisas que você pode se dedicar para além da relação. Tá bom? As leituras do canal vão ser sempre leituras complementares. Assim, para quem já fez leitura particular, as leituras do canal são complementares, entendem? E se você fizer uma leitura particular, ela também vai ser complementar à leitura coletiva do canal. Aqui a gente é uma construção que a gente está fazendo, né? Uma construção. Cada dia a gente aprende uma coisa nova, tá? Vamos ver aqui uma coisa nova ou algo que a gente vai montando ali o nosso quebra-cabeça. Vamos ver aqui uma mensagem final para vocês. 9 de espadas. Ansiedade, preocupação, perturbação da mente. Aqui é vocês com muitos pensamentos. Ai, mas será? Se, talvez, se for. Ficar pensando só nas possibilidades do que pode acontecer aqui entre vocês no futuro. E aí você tá presa nos pensamentos e tá esquecendo de viver o momento presente. É isso mesmo, olha só. 4 de copas. Alguém que está totalmente alheio às oportunidades que está passando na sua vida. Ou seja, ficar pensando nessa pessoa dia e noite, de forma obsessiva, está fazendo você perder oportunidades na sua vida. A gente deve dar atenção para a relação, sim. A gente deve analisar, né, o que está acontecendo, sim. Né, avaliar ali, observar os acontecimentos, aprender com esses acontecimentos, absorver as lições e os aprendizados. Mas a gente não deve ficar só focado nisso também, tá? A gente deve respirar um pouco e fazer outras coisas, sair do foco. Quando a gente se torna muito obcecado por algo, a gente pensa só numa coisa dia e noite, dia e noite, dia e noite. Isso é obsessão, gente. A nossa mente é como se a sua consciência tivesse sido sequestrada pela sua mente. Quando a gente se torna obcecado em alguma coisa, é isso que acontece. A mente, ela focou nesse cristal e ela sequestrou a sua consciência e faz com que você só veja esse cristal dia e noite, 24 horas por dia eu só vejo o cristal, não vejo mais nada. É isso que acontece. Uma consciência sequestrada pela mente racional, mente condicionada por falsas percepções, né, de achar que a falsa percepção é nós percebermos que só existe isso, então eu tô focada só nisso, né? Tá fazendo vocês perderem oportunidades na vida de vocês, tá certo? Quer um conselho? Deixa essa situação fluir e foca aqui em vocês, porque tem, coisas boas aqui. 7 de ouros, colheita. Rei de paus, que é um rei super criativo, empreendedor, né? Usa da criatividade para vocês fazerem algo na vida de vocês, principalmente para quem tiver questões aí financeiras nesse momento.
Precisa resolver a área financeira? Então foca nisso, tá? Precisa resolver outras áreas da sua vida? Precisa estudar? Foca nos estudos. O que você precisa agora? O que é mais urgente para você dentro das suas prioridades? Porque senão você vai continuar com a sua consciência sequestrada aqui pela sua mente, só vendo o problema dessa conexão, desse relacionamento aqui com esse ser de luz. A partir do momento que você tirar o foco disso, colocar o foco em outras coisas na sua vida, solta isso aqui para o universo e deixa fluir. Quando a pessoa voltar para sua energia, aí você só observa a dinâmica. Como está sendo essa dinâmica? Como que a pessoa voltou? E aí você só observa isso, observa a dinâmica. Não se envolve tão profundamente com as coisas, não leva tudo tão para o lado pessoal. Aprenda a viver os relacionamentos por observação. Deixa a sua consciência, né? Não deixa mais a sua mente sequestrar a sua consciência e deixa a sua consciência como observador dos acontecimentos. Tá bom? Certinho? Então é isso. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim, se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, gratidão a todos, hypa o vídeo, essas coisas todas aí que ajuda o canal, tá? E se você deseja uma consulta com a sua energia, com a energia do seu ser de luz, é só mandar uma mensagem aqui para o WhatsApp, tá? O link está na descrição do vídeo, o número e o link. Se você clicar no link já vai direto. Se você adicionar o número, aí você pode também me chamar, enfim, como você preferir, tá? Gratidão a todos, um beijo grande e até o próximo vídeo.